Falando de Economia, com a doutora Fernanda Caetano. Boa tarde a todos, boa tarde José Carlos. Hoje no Falando de Economia, vamos esclarecer algumas dúvidas sobre o aumento das atividades econômicas e o contínuo aumento do desemprego. Porque vimos um crescimento do PIB, uma melhora de algumas atividades da economia e, mesmo assim, o desemprego vai na contramão. Ou seja, vimos aí um descompasso entre o PIB e o emprego. Então vamos lá. De um lado, foi surpreendente o crescimento da economia em janeiro, de janeiro a março, o primeiro trimestre. Mas de outro, o desemprego atingiu um patamar recorde de 14,7%. Os números conhecidos no primeiro trimestre relativos à economia mostram aparente contradição. De um lado, foi surpreendente o crescimento do PIB, de 1,2% de janeiro a março, enquanto poucos meses atrás se cogitava, inclusive, o risco de uma nova recessão técnica, causada pelo recrudescimento da pandemia do ano de 2021. De outro lado, o desemprego no país atingiu no mesmo período o patamar recorde de 14,7%. São quase 15 milhões de pessoas que procuram e não encontram colocação. E quase um quinto delas está nessa situação há mais de 2 anos. Ainda, o grande contingente que, frustrado, até desistiu de procurar trabalho. Apenas no estado do Rio Grande do Sul eram 114 mil desalentados no encerramento do primeiro trimestre, ou seja, 60% acima do mesmo período do ano passado, conforme pesquisa do IBGE. O Brasil vive nos últimos anos uma frustração em relação a uma recuperação consistente da atividade após a recessão de 2015 a 2017. Vimos, portanto, um relevante descompasso entre o avanço da economia e a situação ainda dramática do mercado de trabalho, com consequências nefastas como o aumento da miséria, da fome e da concentração de renda no país. Esse desalinhamento pode ser explicado pelos setores que estão puxando o PIB para cima. O avanço da atividade nesse começo de 2021 foi muito influenciado pelo boom das commodities, ou seja, o reflexo da demanda externa, ou seja, os produtos exportados, e o consumo dos países, dos demais países. Então, os produtos brasileiros estão sendo exportados. E esses segmentos não usam mão de obra desqualificada, e sim mão de obra super qualificada, ou mesmo reduziram a mão de obra trocando por máquinas, ou o que estamos dizendo aqui é vendo um desemprego estrutural por automação, ou seja, trocando a mão de obra pela máquina. Isso chama-se automação. Enquanto o mercado interno segue capengando, o Brasil ainda carece, sobretudo, de uma maior recuperação do setor de serviços, o que mais emprega e normalmente exige menor qualificação para preencher postos de trabalho. É um grande problema brasileiro a questão da educação, de estudos, de qualificação técnica, e os serviços hoje são os que mais empregam e que exigem menos qualificação para os seus funcionários. Como ainda existem restrições pontuais de circulação,
Os trabalhadores informais também permanecem sem conseguir voltar às suas atividades em um nível semelhante à pandemia, vivendo da assistência financeira temporária do governo. Uma recuperação, o que é ruim, porque o governo não pode permanecer gastando, tendo esses gastos por conta, claro, das questões fiscais. Ele não pode gastar muito mais, daquilo que ele recebe. Ele tem uma despesa maior do que a receita. Isso é questão fiscal. Ele está gastando muito mais daquilo que ele está recebendo. Uma recuperação mais robusta do emprego, portanto, ainda vai demorar, mas tende a começar a ocorrer assim que a economia doméstica observar uma certa estabilidade e as expectativas forem melhores. Assim, as reformas dependem essencialmente de melhores perspectivas de vencer a crise sanitária. É um panorama ligado, então, essencialmente ao avanço da vacinação contra a Covid-19, o que permitiria uma retomada mais segura do comércio, que de alguma forma ainda se mantém em grande parte aberto, mas principalmente do setor de serviços, o de maior peso no PIB. São relevantes, portanto, as perspectivas de que a imunização tende a acelerar nos próximos meses. O Brasil vive nos últimos anos uma profusão de frustrações em relação a uma recuperação consistente da atividade após a recessão de 2015 a 2017. As constantes crises políticas são um obstáculo recorrente. Agora é o risco de racionamento de energia que assusta, mas é necessário avançar em frentes que podem ser administradas como as reformas que tramitam no Congresso, essenciais para injetar confiança nos agentes da economia. Não basta a atividade crescer a partir do apetite exterior apenas. É preciso dinamizar o mercado doméstico para que o avanço do PIB possa ser percebido por todos os cidadãos e em forma de emprego e renda, para que os brasileiros hoje, que hoje vivem dias de incerteza, possam ter seus empregos novamente. O crescimento a ser perseguido é o que inclui toda a população, ajudando a diminuir a alta desigualdade nacional, uma das maiores do mundo. A defesa de uma repartição mais igualitária da geração de riqueza não é uma questão ideológica. Trata-se de uma fórmula lógica para incluir o maior número possível de pessoas no mercado de consumo e assim retroalimentar um círculo virtuoso. Isso é uma questão de economia de mercado, não é questão ideológica política. É uma lição já ensinada pelas nações com maior desenvolvimento econômico e social, que apostam na contínua educação. Segmentos exportadores que utilizam mão de obra qualificada são os que mais crescem, entre outras como as de tecnologia, concentrando em poucos segmentos que demandam de mão de obra qualificada. Portanto, temos crescimento de economia, mas não desenvolvimento econômico, com a inserção da população e redução do nível de pobreza e redução do desemprego. Bom, ficamos por aqui. Muito obrigada. Qualquer dúvida, fernandacaetano@paxeconomica.com.br e até mais um Falando de Economia.